Saudação vascaína, aqui quem fala é o Washington Cunha, num canal novo, falando de Vasco, já deixa anotado aí. Aqui a gente vai poder falar do Vasco, aqui a gente vai poder trocar uma ideia, a gente vai poder bater um papo, aqui a gente vai poder discutir sobre o Vasco da Gama, ok? Já deixa já o seu like, tá? Se inscreva no canal e aperte o botãozinho do sininho lá. Toda vez que eu for subir um vídeo, você recebe a notificação sobre o Gigante da Colina. Aqui no canal, a gente está iniciando esse trabalho e gostaria de contar com você sobre essas notícias, discorrendo agora. Primeiramente, eu gostaria de estar falando sobre a primeira contratação desse ano, né, que foi o técnico, né? Esse técnico Carille. Essa semana eu fiquei a observar, né, que há muitos comentários, né, principalmente na Rádio Itatiaia, teve um jornalista que ele, nem vou falar o nome do camarada, mas ele começou a bater no técnico antes do cara entrar em campo, antes de ele mostrar o serviço, ou seja, ele teve uma corpagem, né, no Santos, Série B, um time totalmente diferenciado, né, falando assim, do nosso Vasco hoje em 2025, e falaram que o cara é retranqueiro, não gostava de treinar, enfim, né, e tiveram sufoco e o cara entregou o resultado. Hoje aqui ele está com modelo, ele pensa no modelo para estar jogando com nossos jogadores. Penso eu que Carille hoje, com Felipe Coutinho, Paê, Paulinho, né, Hugo Moura, Jair, Matheus Cocão, ele tem um meio de campo muito sustentável. Um meio de campo muito sustentável. Ele abrangindo com seu lateral, né, Paulo Henrique, e o outro, Piton, a gente sabe que existe uma deficiência na zaga, no qual não existe mais, né? Estamos falando do nosso amigo Pelé, que tem bons jogos lá, né, no novo time dele, Atlético Paranaense. E voltando, agora Vasco com essas novas contratações, com esse técnico, né, é um outro jogo, é uma outra unidade, é uma Série B que a gente está falando. E eu lembro que Carille, por onde ele passou, ele deixou resultados. Então, assim, não adianta ficar batendo ou ouvindo coisas, né, de outras pessoas, ou até mídia mesmo, antes do cara apresentar um trabalho aqui dentro do Vasco da Gama. Então, eu acabei de recitar alguns jogadores, entendeu? Para a gente entender que é totalmente diferente do elenco do Santos, que eu respeito muito, entendeu? Eu torci para o Santos subir, entendeu? Mas que é totalmente uma corpagem diferente, né? E voltando nas contratações, Carille, ele tem uns novos jogadores. Ele chegou no Vasco, nem apresentou serviço ainda, já estão batendo no cara, entendeu? Então vamos esperar, vamos aguardar o cara trabalhar. Sábado agora tem jogo. Claro que pelo menos nas 4 primeiras rodadas a gente vai observar, entendeu? O modelo, o estilo que ele vai jogar, mesmo com a molecada, mas vai entrar um Paulinho, né? Com certeza vai entrar o Jair. A gente sabe que vai entrar essa zaga, né, que agora ela está composta agora de 2 Lucas, né, o Lucas Oliveira, né, e o Lucas Freitas. Tem o Capasso, Mano Capasso, que eu particularmente acho ele melhor, eu acho o Capasso melhor, né, do que, é a minha opinião, né, sobre esses 2 Lucas aí, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, mas enfim, é um laboratório, né, o campeonato carioca é um laboratório, né? Então vamos observar como vai ser, entendeu, o trabalho do novo técnico do Vasco, Carille. E a respeito das novas contratações, não mencionei o Tietê também, né, que está confirmado, já foi anunciado pelo Vasco. E o Tietê é um excelente jogador. Eu tive a oportunidade de ver diversas vezes no Maracanã ele jogando, e Vasco está muito consistente ali no meio de campo, muito consistente, tá? Então, sim, me agrado muito do que está acontecendo nesse momento, mesmo a gente não tendo dinheiro, e vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente também está com esse goleiro que acabou de chegar, né, que é o Daniel Fusato, né, goleiro reserva,
temos o melhor goleiro do Campeonato Carioca. É difícil, né? Léo Jardim tomar até cartão, é muito difícil, muito pouquíssimo cartão amarelo que ele veio tomando, né, nessa temporada no Vasco da Gama. Mas precisamos de um goleiro reserva, então tá aí, né? Daniel Fusato. E desejo boa sorte para ele também. Falamos dos dois zagueiros, né? Falamos do Daniel Fusato, do Tietê, e também quero mencionar também sobre o Maurício Lemos, né? Que está apalavrado com o Vasco. Ele já recebeu outras sondagens de outros times, entendeu? Mas está apalavrado, não está nada assinado. Uma dica, antes de começarmos, né, a falar de Vasco, torcer, gritar, chorar, se emocionar, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter essa consciência de ter o que é nosso quando tiver assinado. Assinou, é nosso, é Vasco da Gama. Caso contrário, seja só especulações. Por quê? Porque ano passado ficou um monte de especulações. Eu, como torcedor, eu fiquei vibrando. Fulano de tal vai vir pro Vasco, fulano de tal vai vir pro Vasco, Ciclano, Beltrano agora vai virar seleção. E não vieram. Inclusive, né, esse Maurício Lemos foi um deles. Foi um deles. E teve as razões, o motivo que hoje foi a pauta aí agora, né? Que ele não tinha saído do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está devendo dinheiro a ele, né? Então ele só ia sair mediante o pagamento. Perdeu a vaga. E um zagueiro que viria para o Vasco foi para lá. E ele acabou indo para o banco. Ou seja, se ele tivesse vindo para o Vasco, talvez, né, a história seria diferente, né? Mas enfim. Então, foi anunciado? Não. Então não é nosso. Anunciou, agora sim a gente bate no peito e fala, esse é o jogador do Vasco. Isso é só uma dica minha, porque como torcedor, ano passado a gente sofreu demais, né? Não tanto quanto outros anos, né? E agora, falando, né, do nosso presidente, Pedrinho, ele foi num evento no Museu Moderno, né, no início, né, uma festa, né, sobre o início do Campeonato Carioca 2025. E lá, né, claro, os repórteres chegaram para estar perguntando a eles projetos, planos, quem vai comprar o Vasco, se é o grego, se é o italiano. E ele, né, não pode falar, confiabilidade, entendeu? Está assinado. E ele não pode, pelo que eu pude ler, pude observar, né, dentro da matéria, ele não pode falar, ele não pode especular nada, ele não pode chegar para os camaradas lá e falar, faz uma proposta para a gente aí, porque a gente precisa ser vendido. Ele tem que aguardar, ele tem que esperar, infelizmente. Então, na gestão do nosso presidente, eu vejo um homem sem recursos financeiros, dando o seu jeito com tanta pilantragem que aconteceu lá atrás, entendeu? Fazendo milagre, tirando água de rocha, entendeu? E muita gente ainda criticando o presidente. Além de ser um ídolo do Vasco, ainda fica criticando o presidente. Então, eu consigo entender, né, esse trabalho dele para não botar o Vasco mais à prisca, para não botar o Vasco mais à beira da berlinda, onde deixaram nessa gestão passada do Salgado, onde tudo aconteceu errado. Os caras manipularam, os caras brigaram, os caras fizeram, enganaram a gente, usando a mídia, tem que vender o Vasco, botaram a gente na segunda divisão 2 vezes, entendeu? Para exatamente ser vendido para essa tal de 77 Spartans aí, e a gente achou que ia ser, não fomos. Mas em 2024 conseguimos, né, tirar essa corda do pescoço. E por isso que eu falo, nessa entrevista ele não pode falar muito. Por quê? Porque o falar para ele custa muito caro. Eu consigo entender. O falar dele custa muito caro. Então, vamos tentar entender esse lado dele também, que ele está tentando tirar a água de rocha, né? Conforme eu falei aqui. E quando ele foi especulado agora, né, quando ele foi perguntado
sobre novas contratações, ele não vai falar. Por quê? Como ano passado. Ele falava o nome e os clubes chegavam lá. Depois chegava para o Vasco caro. E como vai comprar um jogador sem dinheiro? E hoje mais ainda. Né, que o Vasco é um clube associativo, mais uma vez, pela sua porcentagem. Não tem dinheiro para comprar jogadores. Né? Por isso essa proposta aí também do Mano Capasso. Ficar ligado também. Entendeu? Porque o Mano Capasso troca de moeda. Gastamos X com ele. Vamos usar ele? Não. Vamos aproveitar que ele está em alta. Entendeu? Vamos aproveitar que ele está em alta e vamos vender ele para poder pelo menos tentar resgatar uma grana, né? Enfim, e é esse tipo de manobra que eu consigo entender, né? O nosso presidente. Então, e uma das coisas que mais me chamou a atenção na sua entrevista foi quando perguntaram para ele se tem mais contratações. Sim, ele tem, mas não vai falar quem. Então, eu aguardo junto com vocês, né, as novas contratações que vão vir, elas vão acontecer, mas certamente, escreva o que eu estou falando, vai ser na próxima janela, porque nessa não vai acontecer, tá? Por enquanto só vai chegar aqui para nós contratações 0800, entendeu? Forma de pagamento sobre salarial. Não vai chegar em compra, não vai. Negociações, trocar um jogador por outro, é o que está acontecendo, tá? Então o Mano Capasso queria ver jogando? Queria, mas é uma forma também de se fazer um dinheiro. E é isso. Quero agradecer a todos vocês pela atenção. Segue o nosso canal, tá? Deixa o seu like e até amanhã a gente se fala novamente. Um abraço. Falando do Vasco.